Vamos falar então sobre essas ameaças com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Segue conectado aqui com a gente agora para uma conversa também com o Diego Pavão. Professor, vou trazer esse ponto das ameaças feitas por Donald Trump. E aí eu destaco a questão da Groenlândia, porque o Donald Trump literalmente fala... Estou falando aqui de segurança nacional e faz uma relação com a presença de navios da China e da Rússia. Em que medida, professor, essas ações de Donald Trump também estão pautadas numa contenção da expansão chinesa em determinados territórios? Veja, e o Diego abordou muito bem essa questão também da mudança climática que altera ali o aumento do acesso da Rússia através daquela parte do globo que era completamente dominada por gelo, e isso faz com que os russos tenham uma mobilidade que eles não tinham anteriormente. E é uma preocupação para os Estados Unidos no ponto de vista de defesa. Mas é interessante que Donald Trump se comporta, né, aqui como alguém que quer adquirir terras em várias partes do mundo, justamente alegando, de um lado, a questão do narcotráfico, que também é um problema para os Estados Unidos, mas existem aí os grandes desafios internos da política externa norte-americana, da política interna de drogas dos Estados Unidos, que desde a década de 80 tem se revelado como um verdadeiro fiasco nesse processo todo. E você tem aí a questão estratégica. Mas veja, imagina, por exemplo, se daqui a algum tempo o Javier Milei, apoiador do Donald Trump, se sinta aí compelido a utilizar o discurso de Donald Trump com relação às Ilhas Falkland, que os argentinos chamam de Malvinas, justamente sob a alegação de que precisa daquela área para controle estratégico, que pode ser cenário de operação de outros países na região. Então, o argumento do ponto de vista de defesa, ele é complexo, e ele só faz isso porque a Dinamarca é um país que não teria capacidade de enfrentar a pressão dos Estados Unidos. E com uma Europa cada vez mais acuada com relação e também, não só acuada, mas também dependente dos Estados Unidos para o seu crescimento econômico e também para a sua proteção, ele consegue, e ele utiliza isso e coloca e trata a Europa como um continente de segunda classe que deve aí obedecer àquilo que ele pretende fazer. Mas a presença e contenção de China e Rússia é uma argumentação que ele pode utilizar, assim como utilizaram justamente na questão do TikTok, na questão do 5G. Tudo passa a ser uma questão de retórica, antes de mais nada, justamente para justificar a ação. Esta é sempre uma característica do discurso presidencial norte-americano quando pretende tomar qualquer ação de natureza militar. Em primeiro lugar, uma perspectiva de direitos humanos, ideológica, idealista, e depois a questão do interesse norte-americano, que é o que efetivamente pauta todas as ações. Isso ficou muito claro no discurso do Peter Hegseth, quando falou da Venezuela, e quando a gente observa todas as vezes que eles comentam sobre a sua atuação internacional. O objetivo é a proteção única e exclusiva dos interesses norte-americanos. Professor, agora falando sobre essa reação desse ataque à Venezuela e da captura de Maduro, no movimento MAGA, porque toda vez que a gente vê uma operação dessa magnitude dos Estados Unidos, a gente viu no ano passado contra o Irã, toda vez que a gente vê uma intervenção externa americana, sempre se abre de novo aquela ferida que existe no MAGA, nesse movimento Make America Great Again, que é a base de Donald Trump, dizendo o seguinte: uma parte, olha, por que a gente tem que intervir nisso? Por que a gente tem que ir atrás de outro país? Por que a gente tem que capturar um ditador de um país latino-americano? E a outra parte, claro, que vai apoiar Donald Trump nesse sentido. Como que o senhor vê essa diferença entre as alas do movimento MAGA agora nessa questão da Venezuela? Bom dia e obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez.
Não, prazer conversar com você sempre, Diego. Eu diria o seguinte, né? E o próprio Trump, nessa coletiva de imprensa que ele deu no avião, ele disse assim: ah, foi perguntado sobre essa questão do movimento MAGA e ele afirma na conversa de que, olha, quando eu disse isso na campanha, eu estava me referindo a ações realizadas a 10, 15 mil quilômetros de distância, não em relação a ações que possam ser perpetradas na minha vizinhança ou em países próximos. E foi isso que ele utilizou, inclusive, o senador Graham fala ali, Alison Grant, ele fala sobre a necessidade de você extirpar da região os inimigos dos Estados Unidos, e ali ele falou nomeadamente Cuba, a Venezuela e também a Colômbia. Então, a alegação perante o movimento MAGA é de que nós não nos engajaremos em conflitos a distâncias muito grandes, mas aqueles que fazem parte da nossa área de influência, os vizinhos mais próximos, esses nós estaremos justificados em agir. E é interessante também de lembrar que o Peter Tucker, não é? Ele fez um comentário muito interessante sobre essa questão. Maduro, se você olhasse para a pauta de valores de Maduro, ele seria um republicano nos Estados Unidos. Contra aborto, contra o casamento gay, contra uma série de coisas que a pauta MAGA apoiaria nos Estados Unidos. Então, o discurso chega a ser incoerente, mas Donald Trump, como líder deste movimento, ele tem aí uma autonomia, uma liberdade de fazer o que quer nesses próximos 4 anos, e ele o faz justamente para não ser considerado e não ser vitimizado pela síndrome de pato manco que acontece quando você tem um presidente de um só mandato. Então, aí a ideologia é o que menos prevalece neste contexto todo, mas sempre vai se buscar alguma justificação no sentido de defender e proteger os interesses dos Estados Unidos. Professor Marcos Vinícius de Freitas, nessa conversa conosco, ele que é especialista em relações internacionais. Obrigada mais uma vez, professor, sempre um prazer.